Convidado, o empresário Ricardo Semler, que não só investe na área financeiramente, mas com ideias. Ideias de gestão que já o fizeram virar a própria mesa e a forma de conduzir seus negócios, sua vida e a vida de muitos brasileirinhos. Ricardo, boa noite. O que é que você destaca hoje? Destaco, Guto, que a educação, como a gente conhece a escola, é obsoleta, ponto. Ele é um visionário. Ricardo Semler ficou conhecido quando lançou o best-seller Virando a Própria Mesa, que conta as políticas de gestão inovadoras aplicadas na empresa da família no início dos anos 80 em São Paulo. Foi um choque. Os senhores empresários da Fiesp não puderam deixar aquele jovem ousado ficar sem atenção. E olha, era apenas o princípio de uma carreira como gestor, uma carreira amplamente diferenciada do que se conhecia e radicalmente eficiente. Do ponto de vista corporativo, mas também humano. Para dar uma ideia, em 21 anos, os rendimentos da Cenco S.A. aumentaram 50 vezes. Ricardo foi parar na revista Time como um dos 100 jovens líderes empresariais do mundo naquela época. Nos anos 90, figurou no Wall Street Journal e em publicações do Fórum Econômico Mundial, só para começar. Formado em Direito pela USP, Semler foi para Harvard estudar administração de empresas. Ironicamente, ele ingressou na escola americana depois de escrever uma carta criticando a instituição. Ele começou a carreira na Semler & Company, que pertencia ao pai, Antônio Semler, e logo entrou em conflito com a estrutura autocrática tradicional na gestão dos negócios. Depois de muito atrito, Antônio Semler renunciou à liderança da Cenco em nome do filho, que chegou à presidência aos 22 anos. Ao assumir, Semler revolucionou os meios de gestão e decidiu dar mais qualidade de vida aos empregados. Na época do Plano Collor, com as restrições econômicas, trabalhadores da Cenco concordaram com cortes de 40% nos salários e passaram a ter o direito de aprovar cada item de despesa da companhia. Com isso, os empregados adquiriram um forte conhecimento sobre o próprio trabalho e puderam dar uma série de sugestões de como melhorar os resultados da empresa. Sob a gestão de Semler, os rendimentos da Cenco cresceram de 4 para mais de 200 milhões de dólares em 21 anos, o que chamou a atenção da revista Time, do Wall Street Journal e do Fórum Econômico Mundial. Semler ficou mundialmente conhecido pela implementação radical da democracia industrial, teoria que envolve os trabalhadores na tomada de decisões para compartilhar a autoridade e a responsabilidade nos negócios. Escreveu o livro Virando a Própria Mesa, sobre a experiência de sucesso, que virou best-seller. Foi vice-presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, e fundou a Escola Lumiar, onde a filosofia da democracia industrial é aplicada à educação básica de crianças. Ou seja, Ricardo aplicou o conceito da democracia industrial radical. É um conceito que, segundo os dicionários de economia, diz o seguinte: democracia industrial é a forma de participação dos trabalhadores na administração da empresa. Os representantes dos trabalhadores são consultados sobre questões salariais, benefícios sociais, tudo que é promovido pela empresa, também sobre a utilização de novas tecnologias e por aí. É uma participação intensa. Com tanto êxito, sabe o que Ricardo fez? Não se contentou de novo. Criou a Fundação Ralston Semler para tratar do tema da educação. Mas quer saber de uma coisa? Vamos deixar o Ricardo contar para a gente o restante dessa história. Ele está conosco no nosso estúdio da BMF em São Paulo. O nosso comentarista Jorge Vidor, como de hábito, participa comigo da entrevista. Ricardo, é um grande prazer ter você aqui no Conta Corrente uma vez mais, sobretudo dessa vez para falar de educação. Olha, que eu já fiz uma introdução aqui à sua participação, eu acho que ela até foi bastante ampla do ponto de vista aqui do espaço do texto, mas tem muito mais conteúdo que eu quero que você nos conte. Sobretudo, que você nos relate o seu interesse, o interesse do empresário, que mudou a forma de gerenciar as suas empresas, mas que, sobretudo, focou a sua atividade também na educação. Como é que se deu isso, Ricardo? Acho que num certo momento, Guto, depois de uns 25 anos disso, eu completei um ciclo lá onde ficou demonstrado que se você tirar de si a ideia de que você sabe melhor, você que é o visionário, você que acerta, você que toca, e começar a distribuir esse poder com as pessoas que estão em volta, você gera um negócio muito mais sustentável. Ponto. Isso aconteceu, 25 anos depois a empresa está aí, super bem, e não precisa mais de mim. Eu, inclusive, já tinha feito um programa lá que chamava Avaliação por Subordinados, onde não tem nenhum líder lá na empresa que não seja escolhido pelos seus futuros subordinados
e depois avaliado a cada 6 meses anonimamente para saber se deve continuar. E eu tinha me comprometido que se minha pontuação caísse abaixo de 80, eu me afastaria. De fato, caiu para 72 num certo momento. Eu falei, bom, vou para casa e apareço lá como acionista. Mas o fato é que a empresa vai muito bem, não precisa de mim, e eu comecei a perceber que a contribuição que a gente sempre quer dar, o empresário sempre tem essa coisa, ganha o dinheiro, aí diz, bom, agora eu preciso devolver para a sociedade e tal, e tem um conteúdo muito forte de ego, de vaidade nesse movimento, e eu estava querendo ver o que havia de essencial, né? Os empresários, quando se metem em outros ramos, normalmente se metem os pés pelas mãos. Se você olhar em educação e os empresários que vão adotando escola, adotando as coisas como um todo, acabam entrando numa seara que conhecem pouco e que tem muito pouco a ver com a empresa. A ideia de que você vai dar bônus, vai melhorar isso, vai pôr mais computador, costuma ser uma bobagem. E, aliás, você vê, eu pensando nos anos da Fiesp, lá se eu tivesse falado 10 anos atrás, 15 anos atrás, dissesse, olha, gente, o futuro do Brasil, a melhor coisa para o empresário é o seguinte, vamos colocar um professor de sociologia, depois um torneiro mecânico e depois uma guerrilheira para tocar o país que vai dar certo. Qual era a chance de que a Fiesp ia topar esse raciocínio? A gente não entende dessas coisas, mas eu fiquei com uma intriga que era como é que as pessoas estão chegando para a nossa empresa e dizendo o que eu vou ser daqui a 5 anos, qual é a minha carreira, como é que eu me visto, como é que eu me comporto, o que eu faço, manda aí o que eu preciso fazer. E ficou claro que a educação traz essas pessoas já submissas para a sociedade e só perguntando o que é que tem que fazer. E é isso que eu quis começar a cutucar e dizer, deve ter um jeito da gente desenhar isso do zero. Ricardo, com base nessa sua experiência, queria que você começou no início dizendo que a escola que nós estudamos, ela está obsoleta, ela não consegue atingir os objetivos. Mas eu tenho conversado com secretários de educação do Rio, de São Paulo, de Minas, de vários outros lugares, e eu não sei se eles estão entusiasmados demais ou se de fato tem alguma transformação acontecendo no ensino público ali lá no início, lá no comecinho com a pré-escola, com a creche. Segundo esses secretários, o uso da tecnologia, ou seja, mais computador, mais internet, mais programas que tornam o ensino mais atraente, mais agradável, mais lúdico e que tem um conteúdo até também mais moderno. E isso estaria levando as crianças que entram um ano antes do que normalmente se entrava, a dominar o idioma, pelo menos o idioma, muito rapidamente. Ou seja, antes da 4ª série, nem 40% dos alunos dominavam o idioma. E hoje, nessa nova mudança, 73% a 80% das crianças dominariam já o idioma, ou seja, já estariam alfabetizadas na 2ª série. Você acha que isso é possível ou não? Acho que tem um otimismo exagerado aí que é próprio de quem está tocando isso e está com esperança, né? O Brasil lá, se você medir pelo PISA, que é um jeito de medir, que é um jeito internacional de dizer, bom, vamos comparar as escolas, e com qual, aliás, eu não concordo, mas se você mede lá, você tem o Brasil em 54º lugar. Você diz, se você investir o dobro do que se investe hoje no PIB em educação, o Brasil poderia pular 40 pontos nesse ranking em 60 anos, ou 12 pontos em 40 anos, contanto que todos os outros países fiquem parados. Se ninguém fizer nada, você vai avançando. É um pouco como parar uma corrida de Fórmula 1 e dizer, ó, eu estou saindo aqui do pit stop, vocês param um pouquinho que eu vou dar umas voltas. Então, não vai acontecer. O Brasil não vai sair dessa posição de lanterninha tão logo. E, claro, há uma preocupação, vamos pelo caminho de reciclar o professor, de melhorar a gestão, de botar o computador. Mas eu tive no ano passado lá em Londres, nessa conferência anual que acontece, tinha 59 ministros de educação lá. Tinha um trabalho da PISA que demonstrava que o efeito dos computadores na escola não era pequeno como se imaginava. Todo mundo dizia, pô, mas é pequeno, e será que é grande? Fizeram. O efeito dos computadores na escola, no estudo longitudinal de 10 anos, é 0. Não é pouco. Pouco seria bastante, é 0.
Ou seja, não faz diferença nenhuma. Mas você olha e diz, mas como? Agora os meninos sabem, eles estão digitalizando, eles estão não sei o quê. Isso é simplesmente uma adequação contemporânea de linguagem, de forma de fazer, mas não muda absolutamente nada. Nós temos um estudo junto com a Intel que tenta responder a seguinte pergunta. O que acontece se você pegar crianças de 4 anos de idade e eles aprenderem e se alfabetizarem primeiro no computador? Porque em paralelo, mais ou menos todas as crianças estão fazendo, ou pelo menos todas que têm computador em casa, etc. Aqui, nós estamos dizendo o seguinte, como é que é uma criança, como é que a cognição, seguindo o Vygotsky, seguindo os parâmetros Piaget do ramo, qual é a cognição de uma criança que começa a ser alfabetizada só digital e depois só aprende caligrafia como complemento? Para nós pais e para nós desta idade, isso é incompreensível. Nós não sabemos que diferenças de cognição faz. Mas simplesmente passar a tarefa, a lição de casa, o quadro negro para o computador, isso é atraso de vida disfarçado de modernidade. Ricardo, tem algumas questões aqui, eu queria colocar para você, se é possível a gente colocar exemplos. Vamos tomar a escola Lumiar, que você criou e preside. O que é que ela tem que outras escolas de ensino público ou quais instituições você quer comparar, não tem? Já emendando uma colocação que eu quero retirar dos seus artigos, porque o Ricardo agora também é meu colega, nosso colega, né, Jorge Dora, ele é articulista. Você coloca em um de seus artigos que para um mundo melhor, a ética tem que voltar para os currículos escolares de forma transdisciplinar. Tudo empacotado, o que é que você me conta? Aliás, de trás para frente, eu diria que o Dominique Strauss-Kahn é um bom exemplo, né? Um cara que expert em matemática, com certeza foi bem na escola inteira, a escola foi bem no PISA, e olha o que o cara faz quando ele vê uma camareira. Agora, aliás, a Lumiar, não sou eu que presido, quem toca é a minha esposa Fernanda, e é como na empresa, eu não mando nada. Mas lá, a Lumiar tem um conceito muito simples, que diz o seguinte, o papel do professor, ele está obsoletado. A ideia de que uma pessoa sozinha possa conhecer uma matéria, cruzar ela com outras, se atualizar constantemente, controlar 39 meninos, o tempo todo lidar com a diretoria de ensino, a delegacia, a carreira, etc. É impossível. Não existe essa figura e todo mundo só lembra de 3, 4 ou 5 adultos na sua vida como professores que são marcantes. O que nós queremos fazer lá é aumentar a sinapse, o número de vezes em que tem um professor que é um expert apaixonado e tem uma criança prestando atenção. Isso acontece tão poucas vezes que é irrisório no sistema de ensino. 6,3% do que é aprendido na escola serve de alguma forma residual, o resto é esquecido por completo. Então, nós separamos o papel do professor em dois. Tem um tutor, o sistema de uma paideia grega, que é alguém que responde pelo menino, sabe onde está, e tem um mestre, e o mestre é gente que vem de fora. É aposentado, é recém-formado, etc., que vem à escola e tem uma paixão. Se é violino, é partitura. Se é partitura, é matemática. Então, a segunda coisa que a gente faz é, além de trazer gente de fora para fazer isso, a escola está sempre em ebulição, a gente desfaz as disciplinas tradicionais. A ideia de que você vai fazer biologia, aprender isto, depois ameba, depois isso, matemática, depois trigonometria, seno e cosseno, é uma estupidez sem tamanho. Isso é resultado, vamos dizer, do mundo fordiano, que agora vai fazer 100 anos, e um sistema absolutamente ultrapassado. Então, não tem ninguém que consiga fazer uma referência cruzada entre biologia e história, ninguém que te diga hoje o que acontecia no Ocidente durante a dinastia Ming, é uma coisa completamente perdida e esquizofrênica como currículo. Então, o que a gente tenta fazer é fazer com que este papel seja dividido e que se faça o estudo, o projeto em torno do quê? De montar uma bicicleta, de entender a Copa do Mundo, por que dá cãibra num jogador que joga o dia inteiro, e aí você tem aula de Química e Biologia, mas dentro do projeto Copa do Mundo, e parar com essa loucura que é essa tentativa de passar milhões de meninos pelo sistema escolar, dar uma nota para eles e dizer que está pronto para a vida. O nosso Boa Noite em companhia de Ricardo Semler. Um tema, uma palavra. A escola precisa mudar, a cabeça precisa mudar, e o Brasil vai começar a prestar atenção para isso. Ricardo, é sempre um prazer, sempre importante tê-lo com a gente. Volte outras vezes. Muito obrigado.